E aí, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. A gente vai começar agora a fazer esse desenho aqui do girassol, mas percebe que eu eu peguei uma imagem que é apenas uma parte, né, do girassol, ou seja, não é o girassol inteiro, porque realmente eu quero fazer algo assim, com esse acabamento artístico que pegue só parte do girassol, tá? Aqui, o que eu vou fazer, penso eu? Eu vou criar aqui metade do girassol. Deixa eu usar uma lapiseira mais clarinha, para não ficar muito marcado. Então, o girassol que a gente tem ali é só como uma referência mesmo, porque a gente pouco vai precisar dele para poder fazer isso aqui, né? Então tá, daí agora aqui eu vou traçar, ó, vamos só fazer vamos observar um negócio aqui. Bom, vou pegar bem clarinho aqui, ó. Então, ó, eu vou fazer a linha. A linha e a outra linha aqui de fora. Só pegando mais ou menos o contorno dele aqui, né? Só para a gente ter uma base. Então, ó, se a gente for olhar essa medida, a gente vê que vem mais ou menos aqui, ó. Assim. Se a gente for olhar a distância aqui, né? A gente imaginar metade dele. Penso que seria mais ou menos isso, ó. Acho que ficou grande demais, viu? Eu não queria fazer tão grande assim, não. Eu vou fazer bem menor, porque como eu vou fazer os detalhezinhos, eu vou esfumar, talvez, então eu vou fazer um desenho menor. Vamos lá. Eu não tinha pensado no tamanho das pétalas, né? O quanto que pode ficar grande. Essa borracha que eu uso, eu ganhei da Companhia do Papel. E eu estou gostando bastante dela, essa borracha aqui, ó. Staedtler Rasoplast. Estou gostando bastante, ela paga muito bem para regiões assim grandes, né? Regiões grandes não, regiões grandes, né? Que você não precisa de detalhezinho miúdo. Ó, aqui. Aí agora pegar aqui. Então agora já ficou bem menor. Acho eu. Então tá. Mais ou menos isso. Então agora vamos entender mais ou menos aqui, ó, a anatomia das pétalas, tá? Deixa eu só dar uma melhorada aqui nesse pedacinho. Vou imaginar aqui a metade dele, só para não ficar tão vago, né? Fica legal. Beleza, então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar algumas pétalas aqui, eu não vou contar pétala nenhuma, tá? Eu só vou fazer mesmo. Então, tipo, pego uma aqui, aí esse é o meio dela, tá? Então, aí eu pego e faço isso aqui, ó. Então, cada pétala eu vou fazer exatamente isso. Eu não vou contar as pétalas. Eu só vou fazendo e depois eu vou preenchendo os espaços entre elas, tá? Então, aqui, ó, de repente sai outra aqui. Então, basicamente isso. Alguma que sai mais aqui, ó.
Então, tá vendo que eu não vou ficar medindo milimetricamente uma da outra, nem nada. Aquelas regrinhas que tem, às vezes, em vídeos para fazer pétalas de girassol, e você conta as pétalas, é mais para você aprender um padrão ali e tal, construir um padrão. Mas, como aqui eu quero algo mais realista, eu não vou fazer a pétala com uma distância exata uma da outra, milimétrico, nem nada assim, tá? Aqui, ó, bati na câmera, eu vou fazer, eu só vou espalhar aqui, eu tenho que ficar esperto para as pétalas não irem todas numa mesma direção, né? Então eu tenho que ficar atento aqui, ó, para dar essa sensação de espalhado, né? Vamos lá, eu vou virar aqui. Ó, aqui eu corrigi, tá vendo? Vou dar um zoom aqui um pouquinho, para a gente ver um pouquinho melhor aqui, ó. Essa pétala aqui ficou muito gordona, né? Mas tudo bem. Falei que eu não vou me preocupar com isso, então vamos lá. Eu vou confessar uma coisa aqui para vocês. Eu nunca desenhei um girassol. Assim, sempre tive vontade de desenhar um girassol, mas nunca desenhei. Não sei por quê. Aqui essa pétala aqui eu vou corrigir. Foi a primeira que eu fiz, eu acho que não ficou muito bonita, não. Essa aqui também dá para ficar mais gordinha. Ó, você viu que eu fiz a linha, mas eu nem estou acompanhando essa linha, né? Eu vou pegar aqui a borracha para só dar uma melhoradinha aqui. Essa pétala aqui tá muito pequena, tá vendo? Se for comparar com essa aqui, ó. Vamos pegar uma medida aqui, ó. Se a gente for pegar aqui essa distância do centro até o fim da pétala e jogar para cá, ó. Não, até que não, hein? Tá certo. Caramba. Tava me dando muito a impressão de que tava pequeno. Mas a linha, sim, a linha pode vir aqui, ó. E toda essa linha aqui pode vir mais para fora. Aqui tá bom. Mas é mais esse pedacinho aqui mesmo, que tá um pouquinho mais largo. Vou jogar um pouquinho mais de luz aqui. Vou virar.
Ok. E ainda dentro aqui, ó, tem outro círculo, né? Que é onde vem aquele sombreamento que a gente vai trabalhar. Então, agora aqui, ó, vou só preencher, também sem, tomando um pouco de cuidado. Vou preencher aqui, ó, com algumas folhas, algumas pétalas, melhor dizendo. Folhas não, né? E aqui já deu. Ok. Então, aí agora vamos trabalhar algumas coisinhas aqui. Aqui eu vou trabalhar, eu não vou me preocupar muito agora, a princípio, com a textura. Não vou me preocupar com a textura, eu vou me preocupar agora, apesar de que a textura vai acabar aparecendo. Mas a minha preocupação agora, de começo, é o sombreamento que vai aparecer aqui. Então, ó, vocês reparem, ó, vou mostrar aqui. Tem essa linha, ó. Tá vendo aqui, ó, passando? Deixa eu mudar para branco aqui para ficar mais claro de ver. Ó, ó, tá vendo aqui, ó? Essa linha aqui para baixo é escuro, ó. Essa linha aqui, ó, para baixo é escuro. Tá vendo? Então, é legal a gente perceber isso, porque daí a gente faz isso aqui. Então, ó, tem a linha aqui, só que essa linha para baixo ela vai ficando escura. Só que tem a textura, né? Mas a textura eu vou fazer depois. Eu vou só trabalhar aqui mais a questão da tonalidade. Depois eu me preocupo com a textura. Vou dar um zoom aqui, para vocês verem um pouquinho mais de perto, como que eu vou fazendo isso aqui. De começo, assim, de começo eu acho que nem vai ficando muito bom, mas a gente vai melhorar isso já já. Então, ó, vou trabalhar tudo aqui, até porque esse girassol que está ali na referência, ele está sendo mostrado muito de pertinho, né? Então, você acaba vendo toda a textura desse miolo dele, o que é muito bonito. Mas, para a gente fazer aqui, eu acho um pouco difícil. Ó. Então, percebe que eu fiz essas linhas aqui meio que de propósito, para tentar, de alguma forma, simular um pouquinho dessa textura, sem me apegar demais a ela, até porque não vai dar, não vai dar para trabalhar essa textura agora aqui nesse desenho, porque não é um desenho realista, como vocês sabem, toda essa série de vídeos que eu estou fazendo aqui, desses 60 vídeos,
eu não estou pegando a questão do desenho realista, né? Então, eu estou trabalhando mais questão de explorar percepções e tal, então a gente vai trabalhando de forma mais aberta mesmo, né? Mais aberta, mais solta, acho que era isso que eu queria dizer. Eu vou fazer a textura, assim, de uma forma mais solta e depois, textura não, a tonalidade, né, o sombreamento, e depois eu vou vir por cima, pontuando algumas coisas que eu acho que vai ficar legal. Aqui eu tô com uma lapiseira 07. O legal é fazer isso aqui com o tempo, né? Você fazer um por um desse e tal, e ir preenchendo, acho que fica bem interessante. Ó, aqui eu vou fazer rapidinho as bolinhas, só que é legal a gente fazer as bolinhas e puxar aqui, ó, um pretinho para dar uma valorizada, tá vendo? Só que, meu, se eu for fazer, se eu for fazer isso um por um aqui, vai longe. Então eu vou só dar tipo um pontilismo aqui, ó, só para agilizar e a gente ir para as pétalas. Aqui uma coisa que a gente tem que prestar bem atenção é que quando a gente olha a referência, a gente enxerga alguns padrões assim, né, de posicionamento dessa textura. Você vê que é uma textura que vai se formando, né? Se formando assim, ó, arredondando. Então a gente vai diminuindo a quantidade aqui, ó, de pontinho, aqui, deixando mais espaçado os pontinhos. E ao passo que vem aqui mais para a borda ou para baixo, vai ficando mais escuro, né? Mais escuro e mais preenchido, né? De pontinhos, talvez é o que eu queria dizer. Conforme eu já falei, eu não vou fazer isso aqui super detalhado, porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo e acho que a intenção minha aqui com esse desenho é passar pelo menos a beleza do girassol, né? Mas trazendo essa textura para ele de uma maneira que, mesmo que não fique tão realista, fique pelo menos bonita, sabe? Poeticamente bonita. O que eu quero dizer? Porque o próprio girassol é uma flor carregada assim de significados e poesias e tal. Então tem que ter uma beleza a hora que eu faço que não é simplesmente a beleza do girassol em si, mas a forma como eu coloquei os elementos aqui
de maneira que eu valorize essa poesia, digamos, do girassol. E como que eu faço isso? Através de luz e sombra, onde eu vou explorando alguns aspectos que dá uma beleza realmente ao trabalho, entende? Não sei se eu soube explicar isso, mas é pela mesma razão que eu escolhi a imagem pela metade. É como se eu quisesse dizer, é como se eu quisesse insinuar, sabe? Ó, tá vendo? Eu tô só insinuando aqui, ó. Só para poder dar uma sensação de sequência. E agora, vou tentar trazer aqui as pétalas algum aspecto de esfumado. Vamos lá. É a primeira pétala que eu estou fazendo, então eu vou com um certo cuidado aqui, que senão depois eu descubro um jeito melhor de fazer, e aí quando eu vi eu já carreguei demais, né? Então, vamos lá, ó, eu peguei um pincelzinho, vamos ver se só no pincel aqui eu já... Não, não vai dar certo no pincel. Vai ter que ser um esfuminho. Mas esse esfuminho também não, porque é muito largo. Vou pegar um esfuminho menor. Isso. Esse aqui vai dar bom. Tá vendo? Nem foi tão difícil assim. Alguns risquinhos com o lápis, com a lapiseira, e já consigo puxar a textura da pétala. Eu vou fazer isso em todas e depois eu vou vir com um outro lápis escurecendo algumas partes para poder dar profundidade ao desenho. Ó, então você vê que é um tipo de sombreamento que é relativamente fácil de fazer. Por isso, é um tipo de desenho que é legal para quem está começando. Porque o jeito de fazer ele, o jeito de aplicar a sombra nele aqui é bem tranquilo. Ó, eu vou puxando assim, ó, do escuro pro claro, ó, tirando do papel, tá vendo? Tirando do papel. Porque é esse lance de tirar do papel que dá essa sensação de volume na pétala.
Então, eu não faço só um risco, eu faço um risco, mas eu vou, ó, levantando, tá vendo? Acho que dá para ver bem, né? Ó, tá vendo? Essa aqui eu já joguei uma sombra mais escura para meio que parecer que é uma sombra projetada por essa folha que está em cima, tá vendo? Ó, não tinha pensado nisso, pensei agora na hora que eu joguei a sombra aqui, até meio que de uma forma no automático aqui. Aqui a mágica vai acontecer a hora que a gente começar a esfumar, né? A hora que esfumar tudo, essas pétalas, e depois começar a jogar com um lápis ali do Pit Mate algumas sombras mais escuras, aí você fala, ah, mas eu não tenho esse. Não tem problema, você pode usar um lápis 5B, 6B na hora de fazer a sombra mais escura para poder dar contraste, não precisa ser necessariamente o lápis que eu vou usar, tá? Até porque eu vou usar porque eu tenho, mas se não tivesse, daria para fazer de outra forma. Mas como é um lápis que eu estou experimentando também em várias situações, eu quero usar ele. Acho que vai ser legal. Ó, mas você vê que eu nem capricho muito assim nos detalhes, eu estou fazendo até de uma forma meio rápida. Não é que eu não capricho, né? Não quer dizer que eu estou fazendo de qualquer jeito, mas é é um tipo de sombra mais rápida, né? Não é igual a sombra que eu faço nos desenhos realistas. Inclusive, se você quiser saber um pouco mais de desenho realista, eu aconselho você dar uma navegada aqui no meu canal, conhecer outros trabalhos meus, enfim, e acessar também o meu Instagram, né? E conhecer lá as redes sociais onde eu posto alguns desenhos. Aí eu estou pensando de aqui em cima e deixando já meio com aspecto de desenho, sabe? Não sei ainda se eu vou fazer isso. Vamos ver como fica aqui. Aqui, ó, mas percebe que
É até meio rústico, né, o tipo de traço que eu estou fazendo aqui. Ó, isso aqui, na hora que eu puxo, eu não conto, tá? Tipo, um, dois, faz 3 risquinhos. Não conto nada, só vou fazendo mesmo e trabalhando com observação e tentando dar um preenchimento que fique relativamente bonito ao desenho. E agora aqui, já indo para as últimas, né? Mas aí agora a gente vai trabalhar o esfumado. Falei que ia deixar meio rabiscado, mas não deixei, não. Talvez eu deixe aqui. Deixa eu abrir um pouquinho. Ó, mas achei que ficou bem bonito, viu? Não estava esperando assim, não. É bem legal a hora que a gente olha como um todo, assim, e você vê. É bem legal. Bom, vamos lá, então. Eu vou usar duas coisas aqui. Vou usar o pincel e depois o esfuminho. Não sei, estou um pouco na dúvida se eu uso o pincel, mas acho que eu vou sim. Acho que, na verdade, eu vou usar outro pincel. Vou usar um pincel mais fino, porque eu não quero que espalhe muito. Eu quero só reforçar as partes escuras da textura. O lápis, quer dizer, o lápis que eu vou usar depois, mais escuro, aí provavelmente eu não vou esfumar, eu já vou usar ele meio que como um acabamento. Então, ó, eu estou usando o pincel no lugar do esfuminho. Acho que está atendendo bem, o pincelzinho menor aqui. Porque daí eu consigo deixar umas partes mais escuras, escuras de fato, sabe? Não fica cinzentado. Ó, aqui, só pausar da música. Aqui, ó, vou puxando tudo. A desvantagem do pincel é que você não tem tanto controle assim do sombreamento, sabe? Eu acho que eu tenho mais controle com o esfuminho do que com o pincel. O pincel, às vezes, ele suja umas partes que eu não estou querendo muito que ele suja, a não ser que eu passe com muito cuidado.
Aí. É isso. Bom, aqui agora, o lápis que eu vou usar é um lápis 12B, bem escuro aqui, ó. Só nas partes mesmo que eu quero que fique bem preenchido. Não sei se aí no vídeo aparece com tanta diferença, mas aqui, pelo menos pessoalmente para mim, aparece uma diferença muito grande quando passa esse lápis. Então eu só vou jogar esses detalhes aqui para dar profundidade ao desenho. Você pode fazer com um lápis 6B, grafite normal, se você tiver. Bom, você pode usar o que você quiser para poder dar esse tom mais escuro, né? Caso você queira. Ó, só que aí agora eu estou vendo aqui, eu acho que eu vou pegar o esfuminho e vou fazer uns acabamentos aqui, ó. Vou mostrar mais de pertinho. Vou fazer uns acabamentos aqui, ó, mais esfumaçado assim, ó. Exatamente para isso, não tem uma outra finalidade. Tipo, mas para que você fez esfumaçado? Porque eu quis deixar esfumaçado. Não tem nenhuma representação simbólica nem nada. Eu acho que é mais porque eu acho bonito aqui, no caso, eu quero que ele fique assim esfumaçado aqui nas bordas. Na verdade, nunca nem pensei nisso, não estava nem pensando nisso, não sei se eu já vi alguém fazendo isso, mas me deu vontade de fazer aqui. É um lance de inspiração mesmo, assim, que a gente olha e fala, meu, vou jogar um sombreamento aqui, assim, sabe? Ó, e eu acho que fica, não sei, parece que dá um ar, assim, de, de sonho, sabe? Sabe aquela coisa meio etérea, sem forma, sem definição. Na verdade, eu acho que a realidade em si, ela já é assim, né? Tudo que a gente olha é muito orgânico, né? Então, não sei até que ponto as coisas têm um fim. Então, a gente olha tudo é muito etéreo. Então, acho que é essa sensação que eu quero trazer, assim, esse aspecto de sem princípio nem fim, sabe? Essa coisa imaginativa mesmo. Inclusive, quando as imagens elas estão na imaginação, elas são muito impalpáveis, né? E o lance de ser impalpável, acho que é algo que deixa o desenho deixa interessante. Aí, acho que é isso.
Aqui eu tô jogando só tipo um aspecto que insinua as coisas aqui, ó. É isso. Vídeo ou desenho 58 de 60. Deixa eu assinar com outra. 58 de 60. Fiz 2 tipos de A aqui, mas tá bom. Hoje é dia 9/9/2023. Então tá aqui, gente. Acabamos mais um trabalho. E agora eu vou distanciar aqui para você ver como ficou. Vou tirar a tela aqui do girassol. Ó, tá vendo? Eu só rabisquei. Beleza? É isso, gente. Espero que você tenha curtido. Se você quiser fazer o girassol inteiro, você faça. Mas eu acho que eu quis fazer assim para exatamente dar um aspecto diferente ao trabalho. Beleza? É isso. Até o próximo vídeo. Estamos acabando, hein? Só mais 2 lives, né? Dois vídeos para a gente finalizar. Até mais, gente.